que vamos. Primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar a própria existência da Liga, da Liga da Universidade Federal Fluminense, pela existência dela, porque, na realidade, eu sou um dentista das antigas, né? Eu já vou fazer 27 anos de formado, e a gente não passava nem perto de ter qualquer tipo de aula, qualquer tipo de noção noção, assim, cientificamente interessante sobre disfunção da TM dor orofacial na minha graduação. Eu me lembro que eu me formei em 94, e quando eu me formei na Unicamp, que é uma faculdade de ponta, eu saí sem saber nada. O discurso que a gente falava era o seguinte: de ATM ninguém entende nada. E eu realmente, quando chegou meu primeiro paciente de TTM 2 anos depois, eu não entendia nada mesmo. Eu falei, olha, não sei quem faz, não faço, não sei quem faz, e vamos que vamos, né? Não tinha o que fazer. E além de parabenizá-los pela existência e por essa organização super interessante, capitaneada, né, vocês com a mentoria do professor Fábio Robles, eu gostaria também de dizer do prazer de estar aqui falando para vocês, e da honra também de estar dividindo esse espaço nesses próximos dias. Quer dizer, eu começando hoje, nos próximos dias, com pessoas de nível altíssimo, professores já renomados, excelentes profissionais, e que só aumentam a minha atenção de estar falando aqui com vocês nesse momento. Mas a CPFL já estragou minha atenção de vez aqui, porque já me deixou mais nervoso do que isso. Mas vamos que vamos. Então, assim, eu não sei se fui apresentado ou não antes, porque não ficou tudo realmente nas escuras aqui. Mas eu me formei, como vocês podem ver no slide, em 94, e comecei a atuar, comecei a estudar DTM mesmo só em 2007, 2008, e terminei meu mestrado em 2012, tá? Nesse meio tempo, um pouco depois, eu fiz alguns cursos internacionais, e ano passado fiquei um ano com o pessoal do IAB Bauru, né? Junto com, por exemplo, a professora Juliana Stuginski, que vai falar para vocês no último dia. Sou sócio, membro da SBDOF, e como eu já sei que já foi falado no preâmbulo aqui, é interessante a gente divulgar o evento que vai ter, o 5º Congresso Brasileiro de Dor Orofacial, que vai ser em maio. Para você se inscrever, se cadastrar ou virar sócio mesmo, é www.sbdof.com. É muito interessante, engrandece a nossa especialidade e vale muito a pena, tá? A minha fala hoje seria sobre evidências científicas nas disfunções temporomandibular. Por que esse tema? Na realidade, nós percebemos de março do ano passado em diante que todo mundo começou a discutir ciência, né? A tiazinha no WhatsApp, o tiozinho no Instagram, todo mundo começou a ficar mais próximo do termo ciência, sem muito provavelmente entender o que é o termo, e por conta disso eu falei, não, peraí, vamos começar a falar exatamente sobre ciência. Se alguém for esperar que nessas evidências científicas atuais eu vá dar aquela fórmula secreta, aquela parte, aquele toque que vai mudar a vida de vocês, não é por aí. Acho que vai parecer que é uma propaganda enganosa. É que quando a gente vê que tem mais de 1.000 inscritos aqui, a gente sabe que o público talvez seja meio heterogêneo. Algumas pessoas da área, algumas pessoas que não têm contato com a área, pessoas de outras áreas, pessoas que estão curiosas para entender, de repente, às vezes até algum leigo, alguma pessoa que tem algum problema e falou, peraí, eu gostaria de ver isso. A divulgação foi muito boa, porque para você chegar a mais de 1.200 inscritos tem que ser uma excelente divulgação. E essa pessoa, de repente, quer entender alguma coisa. E tem um outro detalhe aí também. Durante esse período de pandemia, a gente começou a ver muito especialista de rede social, né? E muita gente que provavelmente está com alguma dificuldade até em consultório, dificuldade acabaram, vamos dizer assim, se aproveitando um tanto dessa área para, de repente, alçar novos voos, e muitas vezes às custas de um certo charlatanismo, uma certa invenção de soluções mirabolantes, que não é a verdade dos fatos. Então,
Por que a gente começa a pensar nessa questão de ciência, principalmente voltada para essa área de saúde? As gerações mais novas não tiveram muito contato, e eu percebo que às vezes pessoas que nasceram nos últimos 20 e poucos anos não souberam o que foi, por exemplo, o problema da talidomida, né, a tragédia da talidomida. A talidomida, por exemplo, era um remédio antihipnótico, antiemético, que era preconizado para mulheres grávidas e, provavelmente por uma certa falha em relação a estudos, ele continuou sendo utilizado por mulheres grávidas, aí se descobriu que ele é extremamente teratogênico, extremamente... Se é uma pessoa que não poderia usar a talidomida, era uma mulher grávida. E aí as crianças nasciam com os membros subdesenvolvidos, outros tipos de deformidades, e isso foi uma tragédia, muito provavelmente, não, com certeza por conta dessa falta de método científico, ou carência de método científico que existia à época, e que levou a essa discussão até agora, se a gente for voltar a essa questão da pandemia, quando ficou se discutindo que remédio usar, que remédio não usar. A talidomida ainda é um remédio que, entre aspas, tem uma utilidade para outras situações, mas hoje se sabe que mulher grávida jamais poderia tomar. Mulher em fase reprodutiva não deve tomar. Então, sem querer politizar, mas quando a gente fala dos medicamentos que foram colocados como medicamentos para serem utilizados no caso da Covid, por exemplo, de repente são excelentes medicamentos, mas não necessariamente para aquele tipo de caso, para aquele tipo de situação, para aquilo que está sendo proposto, né? Então, começando um pouquinho a falar de ciência, né? Ciência pode ser traduzido por conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Em sentido estrito, refere-se ao sistema de adquirir conhecimento básico do método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. A evidência científica, né, que é o tema dessa aula, é o conjunto de elementos utilizados para apoiar ou refutar uma hipótese ou teoria. Uma evidência científica deve ser uma evidência empírica, né, obtida e interpretada de acordo com o método científico, passível, portanto, de reprodução por outros cientistas, outros locais, longe de onde foi realizado, né, de outros locais onde foi realizado. E a partir disso, a gente começa a falar de medicina baseada em evidências, que é um movimento que se baseia na aplicação do método para a prática médica, né? Essa medicina baseada em evidências adota técnicas da ciência, engenharia, estatística, tipo meta-revisões, meta-análise, revisões sistemáticas, várias técnicas que são utilizadas para você dar consistência para essas evidências, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma pirâmide de evidências. Nós temos algumas pirâmides de evidências e que são interessantes da gente colocar, porque, assim, quando a gente fala em pirâmide de evidência, a gente tenta pensar da base ao topo. E esse da base ao topo seria o quê? Não quer dizer que não exista ciência na base da pirâmide, mas a gente sempre tem que pensar nos estudos que melhor, que tem mais força e menor erro em relação às evidências que estão presentes naquele tipo de estudo, ou naquele tipo de caso. Então, por exemplo, quando a gente discutiu essa questão, quando foram feitas várias relações sobre vacina, remédios e tal, e a gente entrou no estágio de pandemia, a gente começou a entrar na base da pirâmide, porque a gente não existia meta-análise, não existia estudo randomizado duplo cego sobre a doença, sobre as vacinas, sobre os remédios, não tinha como. Então, a gente, do ponto de vista de evidência científica, a gente estava lá embaixo. Não quer dizer que não pudesse ser utilizado, não pudesse ser pensado, né? Eu acredito que a pandemia a gente pode colocar como um momento de exceção. E na exceção, né, na guerra, entre aspas, várias coisas são tidas como, vamos dizer assim, viáveis de serem utilizadas, tá? Não que a gente precise vamos dizer assim, se amarrar a essas fracas evidências a partir do momento que a coisa vai se desenvolvendo, vai melhorando, né? Mas foi um assunto que ficou muito em voga nesse último ano. Quando a gente fala do topo da pirâmide, de revisão sistemática e mais acima meta-análise, a gente está falando, por exemplo, de revisão sistemática, é uma investigação científica que reúne estudos relevantes sobre uma questão formulada utilizando bancos de dados de literatura que trata sobre aquela questão como fonte e método de identificação, seleção e análise sistemáticos, para realizar uma revisão crítica e abrangente da literatura, tá? É um sistema, é um método para você
aumentar essa questão de força de evidência. E a meta-análise é a análise das análises, então você ainda está um ponto acima nesse sentido. Tá? Não cabe a mim ficar discutindo aqui bioestatística ou estatística, porque eu acho que só, vamos dizer assim, a gente só complicaria a aula e não necessariamente ajudaria no conteúdo. Tá? Mas aqui é uma outra pirâmide, que é uma pirâmide interessante, do professor Reinaldo, que vão aparecer alguns slides dele, ele tem um livro muito interessante que chama DTM Esclarecendo a Confusão, que depois eu vou mostrar foto e vai ter vários pontos, e ele tem depois essa pirâmide, que é uma pirâmide interessante, né, que a gente consegue ver a parte de cima da pirâmide seria o mundo da evidência científica, né, então você começa lá, opinião de experts, estudos in vitro, vai subindo, né, estudo caso controle e tal, esse seria o mundo em que você vai galgando as evidências, e abaixo o submundo, que é YouTube, não aqui, né, que nós estamos no YouTube, mas nós estamos tentando fazer ciência, e as redes sociais, ainda que a gente consegue, e fiz questão de colocar nessa aula algumas imagens de colegas que colegas colocaram em nossa Instagram e WhatsApp, que, vamos dizer assim, são pessoas que sabem do que estão falando e também conseguiriam, mesmo, entre aspas, no submundo, falar sobre ciência, né? Então, eu gosto dessas frases aqui, né? História da medicina é uma longa substituição da ignorância pela falácia. E mais as duas do Carl Sagan, né? A ausência de evidência não é evidência da ausência, mas alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Falácia é tudo aquilo que parece, apesar de ser um raciocínio falso, que simula a veracidade, né? E aí vai um quadrinho interessante do professor Reinaldo, né, desse livro Esclarecendo a Confusão que eu falei, em que ele fala exatamente do argumento da população, que é não é mera coincidência estar falando disso aqui nesse momento pós-pandêmico, interpandêmico, né, intrapandêmico. Rapaz, acabei de fazer um curso em que aprendi o tratamento de DTM. Que legal, tem evidências? Olha, a técnica funciona, tem um monte de gente que usa. Ah, tudo bem, mas tem evidências? Então fica aquela coisa, tem um monte de gente usando. Então é evidência isso? Claro que não, né? E tem um outro quadrinho interessante também, que é aquele que supõe que quando uma coisa sucede a outra, ela foi causada pela primeira, né? E aí são as noções de causalidade. E aí, acabei de fazer um curso, que legal, tem evidência sobre isso. Não, mas interessa que eu testei e melhorou, funciona de verdade. É um outro tipo de falácia. Se você, nesse livro que eu estou falando, que eu falei para vocês, é interessante que vocês tenham ele à mão, ou peçam, tal, que você vai ver que tem várias, além de falar muito bem sobre de DTM, fala sobre essas falácias, né? Como se estivesse ele preparando a gente para a questão da pandemia. E aqui, num outro momento dele, no Instagram, ele falando que determinada pessoa fala assim, olha, uma coisa é ter MBA e doutorado, outra é ter as manhas, né? É aquela a opinião, a experiência superam a ciência. E é uma mentira isso, até porque ela é grave quando verificamos que o pesquisador pode abrir mão de ter as manhas, mas de qualquer maneira o clínico tem que ter um embasamento científico, não existe uma coisa sem a outra, isso é uma falsa dicotomia, tá? Então, vamos lá. Olha, a filosofia antiga, a medieval e a contemporânea. É verdade, eu vi no Zap, né? Existem muitos memes sobre isso. Aqui também da colega Adriana de Oliveira Lira, né? Ela colocando também essa questão. Também, você não vai acreditar em tudo, né? Não quer dizer que existe... eu tinha uma frase que agora fica um pouquinho velha, né? Que é falar assim, o papel aceita tudo, né? Agora não é tanto papel, né? Porque agora, inclusive, a gente está fazendo tudo de forma online ou de forma... em ambientes online, você, no geral, você está publicando tal, sem, na realidade, matar nenhuma árvore, né? Mas, de qualquer maneira, não quer dizer que o fato de você ter tido uma referência é uma evidência. Você tem que partir para alguns tipos de análise sobre os trabalhos. Então, eu gosto de colocar esse livro aqui, da Trisha Greenhalgh, que é How to Read a Paper, né? Como ler um artigo científico. Como entender essa questão de se o trabalho é um trabalho bem delineado, se o trabalho é um trabalho que atinge o que se propõe, né? Se as conclusões não estão também sendo enviesadas, né? Claro, também não preciso ficar, não é interessante aqui eu ficar destrinchando tudo isso, mas é muito interessante, porque você vai ter
periódicos, você vai ter revistas que vão publicar qualquer coisa. E vão ter revistas enviesadas também, né? E, de novo, a gente está vendo isso em relação ao próprio momento de pandemia, né? Não é questão de falar de política, porque o mundo inteiro está passando isso. Então, a gente tem que saber o que a gente está lendo, né? Não estou nem falando de rede social, estou falando de periódicos mesmo, de revistas, e se essas revistas a gente pode confiar. Então, quando a gente fala daquela questão de relação de causalidade, a gente, desde os meados do século XIX, a medicina se preocupa em estabelecer critérios que substanciem essas relações de causalidade, nessas associações. Quando nós analisamos em trabalho, é fundamental que se tenha conhecimento para a correta interpretação deles. Grande parte dos trabalhos que tentam estabelecer qualquer relação entre duas ou mais variáveis são transversais, né? Eles não são longitudinais, e isso dificulta também. Então, a gente procura por fatores presentes, como história médica, condição psicológica, fatores anatômicos, na tentativa de fazer uma associação. Assim, se um determinado fator estiver estatisticamente mais frequente, pode-se dizer que é uma associação entre o fator e a doença. Entretanto, não quer dizer necessariamente que exista uma representação de causalidade. Ou seja, não tem como determinar qual variável seria a causa ou qual seria o efeito. Isso, na realidade, acabou fazendo com que, em 1965, Rio e Doll, fazendo uma investigação sobre câncer, a relação de fumo e câncer de pulmão, eles acabaram produzindo um artigo, o Rio acabou produzindo um artigo, que era o ambiente à doença, que ele elencava os critérios de Rio, né, que são os critérios de causalidade, que é uma forma de você tentar ver se há uma relação, uma associação causa e efeito entre as variáveis, né. Então, são os critérios de Rio, que, se não me engano, são 11. Quanto mais critério preenchido, mais é força de associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, vários critérios para você tentar estabelecer uma associação, uma causalidade. Tá? Então, vamos falar agora como pesquisar em ciência, né? A gente pesquisa, a gente sempre tem livros, né? Isso a gente coloca, eu vou colocar foto de livros que eu utilizei, inclusive, nessa palestra, mas uma das melhores formas da gente tentar ficar bem antenado com o que está mais recente é fazer pesquisa via PubMed. Hoje tem outras formas de pesquisa, mas você coloca no PubMed, coloca o assunto que você quer buscar, e aí você vai ter uma série de trabalhos. Quanto mais você refinar, quanto mais você estreitar essa pesquisa, mais dentro do tema você vai estar e tal. Então, por exemplo, eu coloquei, já faz um tempo, quando eu fiz essa aula no meio para o final do ano passado, eu coloquei esses termos, né, TMD, né, TMD, Temporomandibular Disorders, Based Evidence, e tivemos 267 artigos, 287 na realidade. E aí, a partir disso, você vai lendo e vai tentando ser crítico em relação a esses resultados. Mas a ideia aqui é falar de disfunção temporomandibular. Quando a gente fala de disfunção temporomandibular, a gente está colocando que é um termo coletivo que engloba um largo espectro de problemas clínicos articulares e musculares na área orofacial, tá? Essas dores podem ser resumidas esses problemas, essas disfunções podem ser resumidas em dificuldade de abrir a boca, dor ao mastigar, dor nas têmporas e na região lateral da mandíbula, dificuldade de abrir a boca e, às vezes, dores na cabeça. Tá? É a principal causa de dor de origem não dental na região orofacial. Tá? A gente tem as dentais, né, os problemas odontológicos, mas na região orofacial, o DTM é o principal quando o problema não é odontológico, né? Não é dental, na realidade, é odontológico, porque a especialidade é odontológica. Um paciente pode ter uma disfunção muscular, articular, ou ter um misto das duas. Em 2002, nasceu para o Conselho Federal de Odontologia a nossa especialidade, que é o dentista, cirurgião dentista, né, uma especialidade odontológica, cirurgião dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Tá? Em 2012 saiu uma resolução do CFO explicando um pouquinho melhor quais seriam as competências, né, a disfunção, a especialidade tem como objetivo promover e desenvolver uma base de conhecimentos científicos para melhor compreensão do diagnóstico e tratamento das dores e distúrbios do sistema mastigatório, região orofacial e estruturas relacionadas.
Então, esse é uma outra tirinha do professor Reinaldo, em que ele brinca com isso. Quem que eu devo procurar se eu estou com isso? Procura alguém, um profissional da prótese, procura um ortodontista, procura um psicólogo. Não quer dizer que você não vá ter que procurar outros. A gente estava conversando aqui antes, né, o professor Fábio estava falando, não quer dizer que você não possa procurar integrar outras especialidades à especialidade de disfunção temporomandibular, mas, na minha humilde opinião, eu acho que o primeiro a ser procurado tem que ser o dentista, especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Pode trabalhar em conjunto? Em vários momentos a gente trabalha em conjunto com outros profissionais, mas eu acho que o primeiro que deveria ser procurado, não necessariamente o que é procurado, é o dentista especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Se depois ele vai integrar fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, isso é caso a caso. Isso daqui, eu coloquei aqui, que foi na minha defesa de mestrado em 2012, eu fiz essa pergunta: quem que você procurou? As pessoas que responderam o questionário, que foi um questionário da Academia Europeia de Desordem Crânio-Mandibulares, a EACD, quem você procurou, quando ele deu uma resposta positiva, quem você procurou primeiro quando você teve essas dores? E aí, em primeiro lugar, foi o ortodontista, né, para colocar aparelho, chegou a procurar um dentista, procurou um médico neurologista, e só em quarto ficou especialista em DTM, tá? Então, assim, talvez a educação aqui seria interessante, e é muito interessante, por exemplo, a presença dessas ligas e de uma divulgação maior da especialidade, que se conheça, que se saiba que existe um dentista especializado nessa área. A gente percebe que o leigo conhece muito pouco, o médico muito pouco também. Muitas vezes ele passa por bucomaxilofacial, não que o bucomaxilo não possa, se tiver capacitado, se tiver estudado a disfunção da TM, agir, mas não é a especialidade do bucomaxilo que vai agir no caso de disfunção da TM e dor orofacial. A DTM, você vê que aquilo que eu falei, não vai ter uma coisa mágica aqui, algo que nasceu em 2020, 2021 para resolver esses problemas. Esse slide, por exemplo, eu fiz em 2012, 2013, né? Ele está aparecendo aqui, mas porque tem coisas que, na realidade, elas mudaram nos últimos 40 anos ou mais, mas elas já estão bem estabelecidas e não tem de onde tirar mudanças muito grandes ou inventar fórmulas mágicas para você resolver. Então, a DTM pertence aos domínios mais controversos na clínica odontológica. E muito pela variedade de termos, os estudos que foram feitos ao longo do tempo, muitas vezes eles não eram muito padronizados, né? E isso dificultava, às vezes, para denominar a condição diagnóstica. Hoje a gente está melhorando, hoje já tem o ICOP, por exemplo, que é uma classificação de dor orofacial que existe agora publicada na classificação internacional das cefaleias. Então, sim, estamos padronizando, estamos melhorando, mas isso sempre aconteceu, essa dificuldade. Essa confusão em relação à DTM dificulta muitas vezes a maioria dos fatores discutidos, o significado da maioria dos fatores discutidos em relação ao que leva, né, a etiologia. Essa incerteza sobre a etiologia, ela influencia também no que diz respeito ao tratamento das DTMs, né? Então, seriam distúrbios oclusais, né, que foi o que primeiro foi colocado, teria fatores psicológicos, teria uma mistura dessas duas coisas, e ao final dos anos 70, você vê, já começou a se discutir que não era uma coisa só, né, que nem a cárie, não é um fator só que leva você a ter cárie. Se a gente ainda me lembra da odontologia, da parte de dentista, mas na parte de disfunção temporomandibular é a mesma coisa, você tem uma série de fatores que podem ser mais importantes para um indivíduo do que para outro, né, e ter um peso maior, às vezes fatores genéticos, outras coisas que podem levar você a desenvolver, a ter um problema de disfunção temporomandibular. Essa historinha começou em 1934, com um médico otorrinolaringologista americano chamado James Coster. Ele foi o pioneiro na hora de falar sobre disfunção temporomandibular. Claro que os conceitos de Coster hoje são extremamente ultrapassados, mas ele tem uma parte boa nessa história, principalmente para nós dentistas. Ele fez uma associação dos dentes com as disfunções. E a partir daí é que nós podemos entrar para trabalhar dentro disso. Só que ele colocava como os conceitos uma questão de oclusão, perda de dentes e uma série de coisas que a gente foi vendo ao longo do tempo que não era bem por aí, né? Então, em 50, 60, Laskin e Schwartz já começaram a colocar os músculos também no lugar lugar da oclusão, muitas vezes, para tentar explicar isso. Então, a coisa foi evoluindo.
Em 56, quer dizer, 22 anos depois, Schwartz já estava refutando os conceitos de Costa, pensando na relação entre o fator psicológico e a disfunção. Hunsrod e Nash, que são os da placa de Michigan, que depois eu vou falar, começaram a pensar em fatores oclusais e psicológicos na etiologia. Então a coisa foi evoluindo. Estudos sistemáticos nos anos 70, nos anos 80, inúmeros artigos, começou a ter muito mais necessidade de entender o que era disfunção temporomandibular. E eu vou te dizer que, nesse momento da pandemia, e a professora Juliana vai falar isso na sexta-feira, a coisa aumentou muito, a procura, a demanda, né, da área, a procura dentro do consultório, eu que atuo em clínica particular, em consultório particular, naquele primeiro momento a coisa parou, março, abril, de maio até dezembro ela explodiu, porque, como a professora Juliana vai falar na sexta-feira, houve uma mudança geral em termos de estresse, em termos de problemas, e então acreditamos que já estão tendo, vão ter muitos trabalhos a partir de agora por conta da pandemia voltada para essa associação dos fatores pandêmicos com a disfunção temporomandibular. Nos anos 80, começaram esforços para estabelecimento de critérios de diagnóstico. Então, como a aula é uma aula de 45, 50 minutos, não dá para a gente falar sobre tudo relacionado à disfunção temporomandibular. Mas me pareceu interessante buscar esses 5 assuntos que eu coloco aqui no slide. Oclusão e DTM, bruxismo, que não é disfunção temporomandibular, tá? E DTM, mas o bruxismo é um dos fatores que leva o paciente a nos procurar, né? E isso não pode ser de maneira alguma negligenciado. Aquela briga ou aquela discussão sobre tratamento cirúrgico, tratamento conservador, o botox para bruxismo, que isso, infelizmente, é uma moda que acaba virando uma falácia, né? A gente ouve agora, nesse tempo de pandemia, que o pessoal está querendo realmente, está matando cachorro a grito, tem muita gente que não sabe nada de DTM, não sabe nada de bruxismo, mas quer pôr o seu botox ali porque fez o curso de botox, né? E a questão das placas ou dispositivos orais, intraorais, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Bom, DTM e oclusão, como eu falei lá desde o tempo de Costa, sempre foi uma discussão emocional. Historicamente, foi considerado um fator etiologicamente primário, né? E durante muito tempo, depois dos princípios de Costa, o pessoal destacava isso e transferia para gerações de estudantes. O problema que eu vejo é que quando a gente, e isso é uma discussão em relação a ter, por exemplo, uma liga, ou ter um ensino de DTM dentro de uma faculdade de graduação, é que as pessoas que não têm contato com a disfunção temporomandibular, que não estudaram, muito provavelmente têm a tendência de vir arraigadas com esses conceitos. O conceito de que eu tenho que colocar um dente ali, que eu tenho que fazer uma ortodontia para melhorar, e a gente sabe que já faz tempo que isso não é verdade, né? Então, até os anos 50, forte relação de DTM, conclusão, a discrepância de máxima intercuspidação, isso é um trava-língua, com RC, né, relação cêntrica, e aí os trabalhos de pesquisas começam a encontrar essa ligação para DTM e oclusão. Pouca evidência de que qualquer tipo de maloclusão, seja classe 1, 2 ou 3, tem alguma relação com DTM. E as revisões sistemáticas, lembra que eu falei, revisão sistemática, concluíram que poucas associações foram relatadas, bem como uma ligação, né, de determinada monoclusão com a DTM subjetiva. E isso não foi uniforme. Então a gente começou a ver que não era bem por aí. E os livros clássicos de prótese e oclusão preconizavam a substituição de dentes perdidos, sobre isso que desenvolveu um distúrbio funcional. Mas aí surgiram conceitos como arco dental reduzido, que já seria totalmente contra o que Costa falou lá atrás, e outras revisões sistemáticas mostram que não tem essa ligação. Então, a oclusão desempenha um papel importante. Nós não podemos esquecer dela, mas não desempenha um papel importante. Se você me perguntar quantas pessoas eu olho para dentro da boca quando ela vem com uma disfunção temporomandibular, eu tenho que, às vezes, lembrar de olhar para a boca, porque muitas vezes você vai ver só a questão mesmo, tanto das queixas dela, quanto a questão muscular, articular, e não interessa o número de dentes, o que tem, o que não tem na boca. Então, os primeiros livros, eles enfatizavam o papel da oclusão na etiologia das DTMs. E aí eu usava articulador, arco facial, uma série de coisas,
Mas, por exemplo, em 91, nós já estamos falando de 30 anos atrás, a Sociedade Escandinava de Prótese Dental apoiou a abolição do uso do arco facial. Então, tem um livro do professor Calço, do professor Antônio Sérgio, que eles mostram uma caçamba que o cara vai jogando arco facial. Então, o arco facial é bonitinho e tal, mas para isso, especificamente, não estou falando para as outras coisas relacionadas aos princípios de oclusão, para você fazer uma prótese bonita, uma prótese que não quer. Não, mas para disfunção temporomandibular, desnecessário. E como esse papel da oclusão é pequeno, muitas vezes você pode fazer o ajuste na boca mesmo do paciente. E ninguém está fazendo um trabalho ruim por causa disso. Tá? Então, só para você ter uma ideia, para a gente mudar essa questão da religião oclusal, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Por exemplo, se a oclusão for tão importante assim para gerar disfunção do TM, por que a gente sabe, em termos de epidemiologia, que mulheres têm mais que homens e que, com o passar da idade, principalmente a DTM do tipo dor, ela diminui? Na teoria, a oclusão não piora? As pessoas não perdiam dentes? Então, a gente tem que começar a pensar fora da caixinha, né? Essa expressão que ficou muito em voga. Né? Agora, eu vou falar um pouco de bruxismo. Falar de bruxismo numa aula de disfunção temporomandibular é complicado porque as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Mas bruxismo não é DTM, assim como DTM não é bruxismo. Bruxismo não é uma subclassificação de DTM. Né? Então, quando a gente fala em bruxismo, primeiro, voltando àqueles tempos antigos, né, a convicção que o bruxismo era causado por interferência oclusal e fizeram trabalhos de aumentar dentes e mudar esse tipo de coisa, nunca foi corroborada por estudos. E recentemente, estabeleceu-se um grupo internacional para discussão de temas relacionados a bruxismo, e eles fizeram o que a gente chama de um consenso, né, um consenso internacional de avaliação de bruxismo, e esse consenso ele vai publicando de quando em quando trabalhos na evolução desse estudo. Né. Então, algumas coisas. Bruxismo hoje, a gente não chama mais de uma desordem, um problema, uma doença. É uma atividade muscular mastigatória repetitiva. Existe o primário, quando não tem nenhuma causa identificada por alguma doença, e existe o secundário, quando ele está ligado a alguma outra condição. Né? Doença, uso de medicamentos, uma série de outras coisas que podem aparecer. É regulado pelo sistema nervoso central, mais um motivo para a gente discutir Botox daqui a pouco, já que Botox é periférico, não sendo causado por fatores anatômicos, como oclusão ou questões articulares. O bruxismo do sono é uma atividade muscular durante o sono que pode ser fásica, que é aquele rangimento, né? Ou tônica, que é aquele apertamento, sendo um distúrbio de movimento dos olhos do sono comum mesmo em pessoas saudáveis. Esse é o bruxismo do sono. E hoje a gente também tem a designação do bruxismo de vigília, que é uma atividade muscular durante o período acordado, que é caracterizada por repetitivo sustentado contato, seja o breathing, que é manter contraído, ou o thrust, que é fazer toquezinhos. E pode também ser normal em pacientes saudáveis. E isso, aparentemente, aumentou bastante no momento de pandemia. O que é interessante de falar sobre o bruxismo, e aí é até por isso que a gente não deve entrar no pânico em relação ao bruxismo, é que ele pode ser, como na maior parte das pessoas, é um comportamento inofensivo. Você vai ver um número de pessoas gigante que tem bruxismo, nem sabe, e mesmo que saiba, muitas vezes não tem nenhum tipo de problema. Ele pode ser um fator de risco associado com um ou outro resultado negativo, que a gente chama de ser um fator de risco para, às vezes, quebrar um dente, para ter uma faceta bonitinha lá quebrada, para ter dores musculares. Ele pode ser também um problema, que é o que a gente no começo achava que ele já sempre era um problema. E ele pode ser um fator protetivo. Quando que ele é um fator protetivo? Em caso de apneia do sono, por exemplo. Então, no ano passado, o professor Svensson e o professor Lavigne, que é exatamente, eles fizeram até uma sugestão de se falar sobre normobruxismo e patobruxismo, né? E aí houve uma discussão sobre isso. Por que não falar sobre fator protetivo de normobruxismo ou patobruxismo, né? E aí o entendimento que o bruxismo, com uma padronização de nomenclatura mais apropriada para designá-lo, ainda é alvo de muitos debates. Eles propuseram normo e pato para designar consequências e não consequências, né? Mas a discussão, que alguns professores mandaram, por exemplo, para a oral rehabilitation, foi que a pessoa podia ter os dois. Então, não dá para você falar, numa mesma pessoa, ele pode aumentar a patência das vias aéreas, ele pode melhorar a patência das vias aéreas na apneia do sono, mas a pessoa pode ter uma DTM também. Então, ela tem um normo ou pato? Não, ela tem um bruxismo e ele pode causar problemas também.
Então, por isso que está se discutindo, mas é um trabalho em processo, então isso talvez seja a parte mais moderna da aula, sobre essa questão, porque os estudos em bruxismo, principalmente estudos em bruxismo de vigília, eles estão começando a serem bastante realizados. Quando a gente fala de bruxismo, às vezes a pessoa fala assim, chega no consultório, ou um colega vira e fala assim, meu paciente tem bruxismo. Você tem que falar, como é que você sabe? O possível é na base do relato do paciente. O provável tem que ter uma inspeção clínica e um relato ou alguma outra característica. E o definitivo teria que ser com alguma avaliação instrumental. E essa avaliação instrumental, normalmente, seria uma polissonografia. Então, o possível, autorrelato, questionário fica difícil, porque às vezes a pessoa não consegue saber se ela estava dormindo, se ela estava fazendo ou não, no bruxismo do sono. A resposta pode ser enviesada, paciente que dorme sozinho não tem como saber, né? O de vigília, a pessoa nem sempre também percebe. Você até tem algumas formas de você fazer essa aferição, mas nem sempre tem uma acurácia muito boa, né? Então, as parafunções, né, são microtraumas que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. E esses indivíduos não estão conscientes dos seus hábitos, que significa que eles muitas vezes não são capazes de responder as perguntas da presença ou da ausência. Existe um de questionário, por exemplo, de bruxismo de vigília. Eu tive acesso a esse questionário faz pouco tempo. Na realidade, eu não vejo grande acurácia nele para nos ajudar. Tá. No bruxismo do sono, segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, para você classificar como provável, tem que ter relato frequente de ruídos, desgaste anormal dos dentes, dor ou fadiga na região da TM, né? Então, a gente vai ver esse tipo de coisa no consultório. Bastante desgaste, um pouco de desgaste, muito desgaste. Isso é certeza que a pessoa está tendo bruxismo? Não é. Isso é certeza que em algum momento ela teve. Se ela vai ter amanhã ou não dá para saber. Então, só a avaliação das superfícies oclusais não quer dizer que a pessoa está tendo bruxismo. Ela pode ter tido, ela pode ter outras coisas associadas, como, por exemplo, ela pode ter refluxo, que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem refluxo. Então, ela pode ter uma síndrome da apneia obstrutiva do sono, e isso daí pode estar associado ao desgaste. Tá? Como que a gente faz a avaliação definitiva no bruxismo do sono? Normalmente por instrumentos. O mais comum é a polissonografia. Só que a polissonografia tem alguns problemas. Ela apresenta dificuldades por causa do custo, número de noites necessárias. A melhor polissonografia normalmente é feita num laboratório de sono, então isso deixa de ser representativo do sono habitual. E mesmo assim, a pessoa pode ter no dia da polissonografia um evento de bruxismo, não quer dizer que ela teve ontem e nem que vai ter amanhã. Né? Eu recebi uma paciente, isso daí colocando um pouquinho de clínica junto, eu recebi uma paciente em que o neurologista pediu uma polissonografia para avaliar o bruxismo dela, eu já acho que não era ele que tinha que pensar em fazer isso, e depois ainda receitou carbamazepina, que é um medicamento que a gente usa para neuralgia do trigêmeo. Eu queria entender o que ele quis com isso. Né? Eu acho que aí vai um pouco dessa discussão de será que era ele que tinha que ver isso? Será que ele era a pessoa para avaliar bruxismo? Claro que não, né? Eu não vou também avaliar a migrânia, a enxaqueca, mas ele também não tem que avaliar o bruxismo. Então, a gente tem outros materiais, outros dispositivos para tentar avaliar o bruxismo do sono, que a gente vai ver por aí. Existe esse Bruxoff. Para o bruxismo do sono também existe o Grindcare. Tá? E, no caso do bruxismo da vigília, as melhores formas que a gente tem, uma delas é através do uso de apps, né, de aplicativos, como o Desencorce Seus Dentes, do professor Garanhani, né, o OptiPro, que vai falar para vocês também, acho que amanhã, vai falar de placas sociais, que é uma coisa extremamente interessante, o trabalho dele muito bacana. Existe o BruxApp, que aí já é um aplicativo gringo, não sei de onde que é exatamente, que também pode ser utilizado. Vou ser sincero, eu uso mais o Desencoste Seus Dentes, mas são bons aplicativos de qualquer maneira. E existe uma forma de monitorar como se fosse uma não polissonografia, mas uma eletromiografia, né, que você faça, que você pode fazer principalmente para treinamento do paciente de bruxismo de vigília, que existe um aparelho que chama, por exemplo, NeuroApp. Não ganho nada para falar deles, não tenho esse aparelho, tem colegas que têm, mas que são interessantes para treinar o paciente para ele perceber o bruxismo de vigília dele. Então,
vamos estender muito em bruxismo, porque a ideia era falar de DTM, não de bruxismo, e tentar ver que não existe essa confusão, é muito comum, né, de acharem que, eu sofro de bruxismo, e às vezes não é bem por aí, né. Mas o bruxismo, para finalizar, durante o sono, ele é controlado pelo sistema nervoso central. Nós temos 4 fases do sono, né, a fase REM, que é a mais profunda, a 3, a 2 e a 1 não REM, né, e normalmente ele é mais comum na fase 2, né, a gente chama de do período do micro despertar, ou aquele momento que você já está quase despertando. Ele pode ocorrer numa média de 5 a 6 episódios em paciente com bruxismo severo. 88% são na forma de rangimento, aquele cara que desgasta o dente, mas muitas vezes, por conta disso também, dissipa mais energia e acaba não tendo dores. A maioria desses episódios acontece associado a despertares adrenérgicos. Duram de 3 a 15 segundos e muitas vezes não chega a despertar o paciente. E tem uma hipótese interessante de ter uma influência genética, né? Você, muitas vezes, o seu pai range, você range também. O que a gente tem que deixar claro é que ranger dormindo não significa que você está mais estressado. Nesse momento de pandemia, talvez as pessoas rangeram mais dormindo porque elas estão dormindo pior. Elas estão menos profundas no sono. Mas não quer dizer que eu brinco no meu consultório que o monge budista ele range os dentes dormindo. O problema que acontece quando você está muito estressado é que você aumenta os seus problemas em vigília, no momento acordado. Então ainda tem que ter muito estudo do bruxismo de vigília. Existe uma associação forte, muitas vezes, entre as tensões e os problemas psicossociais, e esses papéis têm participação na gênese do bruxismo em vigília, tá? Você morder os lábios, você ficar tenso, né? Existem alguns mecanismos mentais que levam a gente a fazer esse apertamento, esse enrijecimento, e muitas vezes também esses toquezinhos, tá? Então, beleza, eu escrevi uma matéria que me foi pedida para a revista ABO, que eu falo um pouco do quanto aumentou essa demanda dentro do consultório do especialista em disfunção temporomandibular por conta, principalmente, desse estresse, incertezas e tudo aquilo que vem relacionado à pandemia. Agora, falar um pouquinho sobre tratamento cirúrgico, espero que essa periferia não corte mais nada aqui. Normalmente deveria fazer parte de 1 a 3% no máximo das indicações. A gente tem uma graduação de tipos de procedimentos que a gente julga cirúrgicos. Então, tem a artrocentese, que é um dos menos invasivos. A gente tem a eminectomia, a gente tem... Opa, perdi um ali. Mas a gente tem alguns outros procedimentos. A gente tem em casos mais severos, em casos principalmente quando a pessoa perdeu ou por tumores, ou por artrite reumatoide, ou algum tipo de doença que levou à perda um evento que levou à perda de parte da mandíbula, muitas vezes você tem a colocação de próteses de mandíbula. O que acontece, eu coloquei aqui eu fiz essa pesquisa hoje, existem vários trabalhos que ficam discorrendo sobre o tratamento cirúrgico dos problemas da TM. O que acontece é que a maior parte dos tratamentos deveriam ser sempre voltados à mínima invasão, que a gente chama, ou serem tratamentos mais conservadores, que eles dão um resultado muito melhor do que a maior parte dos tratamentos cirúrgicos, né? Então, assim, para começar, a maior parte dos desenvolvimentos da TM tem ligação com musculatura. E não tem por que fazer uma cirurgia por causa disso. Muitas vezes, o que acaba acontecendo é que você acaba sobretratando esse paciente, fazendo uma cirurgia e depois tratando a musculatura dele, quando muitas vezes você precisaria só tratar a musculatura. Então, quando a gente fala de indicações, indicações, está me faltando a palavra, definitivas de cirurgias, a gente pensa em tumores, a gente pensa em anquilose, que é uma fusão de um osso no outro, que tem alguns processos que podem levar a isso, normalmente é bem raro, tá? E em fraturas, mas eu estou mostrando aqui nesse slide um caso de uma fratura que eu recebi a paciente. A história é a seguinte, quando vocês acertam, está mostrando uma fratura da parte final da mandíbula, né, do colo da cabeça da mandíbula. E a história foi mais ou menos a seguinte: a moça chegou 15 dias depois de um acidente de bicicleta em que ela disse que
o Strava dela, né, o sensor de velocidade dela, disse que ela caiu de cara a 59 por hora, 59 km por hora. Ela chegou no atendimento emergencial com o queixo rasgado, eles suturaram, não tiraram nenhuma radiografia, 10 dias depois ela chegou com uma limitação grande de abertura de boca. Eu falei, olha, eu vou te passar algumas coisas, fiz o exame, vi que a musculatura estava bem comprometida ali, passei os exercícios, pedi para ela fazer os exames, porque eu falei, olha, provavelmente você pode ter tido uma fratura, vai lá e faz o exame. Como ela fez via convênio, esse exame demorou mais de 40 dias. 40 dias depois ela voltou. Quando ela voltou, abrindo a boca normal, dor nenhuma, não precisou fazer nenhuma cirurgia. E aí o questionamento que eu coloquei era, eles erraram por não ter feito imagem, não ter feito radiografia no dia? Se eles tivessem feito essa radiografia, eles agiriam diferente? Eles fariam alguma cirurgia? Precisava fazer a cirurgia? Pelo que a gente viu, não. Né? Então eu gosto também desse slide, alguns colegas que são muito voltados para a cirurgia não gostam que eu coloque isso. Mas é preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando é preciso fazer e 30 para não se fazer. Né? Porque a discussão que a gente faz é que muitas vezes a pessoa é muito boa para fazer e não é boa para não fazer. Agora falando de toxina, estou vendo que o tempo aqui, por conta dessa dificuldade de CPFL aí, está meio exíguo, eu vou tentar, sem atropelar, mas eu vou tentar ser rápido. Então, a toxina botulínica, que também é algo está extremamente controverso, principalmente para o uso em bruxismo e disfunção da TM, é uma neurotoxina produzida pela bactéria, né, Clostridium botulinum, tem vários subtipos. Quando aplicado em pequenas doses, bloqueia a liberação da acetilcolina e, como resultado, o músculo não recebe a mensagem para contrair. Esse é o trabalho de um colega que vai falar no Congresso da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Orofacial em maio, que é o Dr. Jean de la Torre, que ele acho que é peruano, se não me engano, e ele trabalhava agora no doutorado dele, ali com o professor Conte em Bauru, e é um rapaz que ele estudou bastante essa questão da toxina. Até introduziu algum protocolo e tal, mas quando você conversa com ele, o que ele fala para você é o seguinte, não é melhor do que placa, muitas vezes você tem que usar os dois, é algo para pessoas não normoreativas. O que é isso? Você não vai usar Botox para bruxismo ou para disfunção da TM, a não ser que todas as outras coisas tenham sido tentadas ou que não seja uma pessoa que não tem como você não utilizar esse tipo de procedimento. Ou seja, ele deveria ser, quando nada dá certo, ele ser utilizado. E mesmo assim, experiência própria, não é ciência, né? O base da pirâmide, relato de caso, eu nunca tive nenhum paciente que chegou para mim e falou, cara, resolveu por um bom período. Ou não resolveu, ou resolveu por um período pequeno, ou tinha que ficar reaplicando, e a coisa não é bem por aí. Porque, como diz esse slide aqui, ela não reduz a frequência, não reduz o número de eventos e nem a duração. Ela reduz apenas a intensidade, só que essa intensidade é para o bem e para o mal. Né? Esse slide daqui a um mês, 2 meses, não vai poder ser mais usado, né? Mas teve um problema no BBB lá e aí é por conta disso esse slide. A questão de por que você indica o Botox? O que eu vejo muito da utilização do Botox são pessoas que não sabem sobre disfunção da TM, sobre o mecanismo de dor, sobre o mecanismo de bruxismo, que não é do TM, como eu falei para vocês, e que preconizam muitas vezes porque eles fizeram curso de Botox. Então, as evidências científicas atuais não asseguram, e continuam não assegurando o emprego em crianças, por exemplo, normoreativas. Não estou falando de criança com espasticidade, né, com paralisia cerebral, não. Aí são os casos, são as exceções à regra. Tem alguns estudos, como esse da Karen Rafael, que já faz um tempinho, que começaram a discutir a questão de diminuição da consistência, diminuição da densidade óssea. Né? Então, você não está injetando água, né? Então, antes de cogitar o uso de toxina, é preciso conhecer essa condição e saber diferenciar de outras dezenas de dores oficiais, o que não se aprende em um final de semana. Porque a gente vê muito curso, e eu presenciei isso, de 2, 3 dias, para você aprender a fazer Botox em tudo. Né? Falar agora de placa, né? Tentar finalizar, não atrapalhar a palestra do professor Braz Lúcio. Então, as placas interoclusais, elas começaram depois do advento da síndrome de Costa, né, depois do momento em que foi descrito, eles começaram a tentar suportar as características oclusais e começaram a falar, bom, se a pessoa tem esse determinado problema, vamos colocar alguma placa, alguma coisa assim, para tentar melhorar isso, daí vamos trabalhar essa disfunção. Algumas teorias
suportavam essa utilização das placas. Então, a desengrenagem oclusal, teoria da deviação vertical, do realinhamento maxilomandibular, reposicionamento da articulação, conscientização cognitiva, são algumas teorias que a grande maioria aí caiu por terra, mas ainda se usa alguma coisa pensando nisso. Então, o que a gente pensa em placa oclusal atualmente? A gente tem alguns estudos, a tradução vai colocar talo oral, né? Porque eu peguei no momento em que meu celular estava fazendo tradução automática. Mas são as placas. Elas têm alguma característica, elas são um tratamento conservador interessante, mas não são a pena do Dumbo, né? Elas não são necessariamente o seu tratamento para uma disfunção temporomandibular, né? Elas têm muita atuação para proteger dentes, elas têm alguma atuação para diminuir força, carga em articulação, mas elas também não são a pena do Dumbo, né? Elas não são a bala de prata, não é tipo tratamento de disfunção temporomandibular, está longe de ser colocar sua placa. Não que ela não possa ser usada e que não seja importante em muitos momentos. A gente vai ver isso amanhã com o professor Garanhani, por exemplo, o Open Pro. Então, esses trabalhos, você vai ver vamos dizer assim, é um bom artifício, né? Um bom dispositivo para você usar, mas não pense que é só isso. É um bom tratamento, porque é menos invasivo. Se a gente fosse pensar em placa e botox, sem dúvida a placa, para te ajudar. Como eu falei, eu gosto de colocar às vezes que mesmo dentro das redes sociais a gente tem boas conversas, né? Então essa colega, ela colocou, uma colega lá de Criciúma, Santa Catarina, a placa não é miorelaxante. Ela não é miorelaxante. Quem pede placa miorelaxante está enganando ou o dentista ou o protético. Ela não relaxa a musculatura. Ela protege seu dente, ela pode até trabalhar um pouquinho, diminuindo o número de fibras que é requisitada, mas ela não relaxa a musculatura. Aí entra aquela discussão, placa mole, ela aumenta o bruxismo? Os trabalhos não são tão bons assim, a evidência científica não é tão boa assim, mas existem alguns trabalhos que vão provavelmente melhorar, que mostram que sim, a placa mole aumenta o bruxismo. Então, você vai fazer uma placa com como é que chama? Uma placa mole, né? Uma placa com silicone, eu não faço, né? Esse aqui é o Stephen Curry, é um cara que quando você assiste uma partida do Golden State Warriors, ele fica mordendo a placa dele o jogo inteiro. Eu, particularmente, também, off-label total, eu jogava futebol no gol e praticava jiu-jitsu. Quando eu colocava um dispositivo para proteger meus dentes, eu ficava mascando ele o tempo inteiro. E placa pré-fabricada? Não dá. Não dá. É subciência. Não tem como. Então, normalmente nas placas rígidas, essa placa azulzinha que eu coloquei do lado esquerdo aqui é uma placa que eu fiz. Normalmente eu estou fazendo elas um pouquinho coloridas para a pessoa não perder, né? Às vezes ela deixa em algum lugar e tal, não vê, quando vê, deixa cair no chão, quebra. A segunda imagem aqui, ela mostra um escaneamento digital, porque a minha placa é uma placa mais paleolítica, né? Uma placa mais feita da forma convencional, uma placa analógica, não é no fluxo digital. E aí no fluxo digital você vai ter as placas impressas, como essa aqui embaixo, e as placas fresadas. São o futuro, já tem gente usando de forma já como presente, mas ainda tem uma discussão às vezes sobre dureza delas, mas já dá para ser utilizada com bastante, vamos dizer assim, com bastante segurança. E, sem sombra de dúvida, é muito melhor que qualquer plaquinha, e aí plaquinha mesmo, qualquer plaquinha pré-fabricada. O que eu falei que vocês vão ouvir essa conversa do professor Garanhani amanhã é sobre a placa social, que ele faz uma placa estabilizadora mista, né? Ele vai explicar, não vou de maneira alguma fazer um spoiler aqui, mas que é muito interessante. É uma placa que começa, entre aspas, mole, mas ele transforma numa placa dura, e ele vai mostrar como que funciona isso. Eu, particularmente, faço a placa do tipo Michigan, que é uma placa que é uma placa dura, que tem o que a gente chama da desoclusão pela guia do canino, né? Então, na hora que você range ou joga para a lateral, você faz essa passagem por uma maletinha, né? Maletinha não, por uma rampa, que seria a rampa do canino, né? É uma das placas mais estudadas. Precisa ser feita desse jeito? Não, necessariamente. Você pode fazer ela totalmente lisa também, contanto que ela seja dura. Mas é o que eu gosto de fazer. Aí, vamos de novo para a base da pirâmide, é a opinião de expert, né? Expert é legal, né? Bom, sempre gostei dessa ideia. Vamos ver o que foram as mensagens dessa aula, tá? Eu já peço desculpa por ter invadido o momento do professor Brás. Disfunção temporomandibular compreende uma série de transtornos e condições na região orofacial.
tem evidente etiologia multifatorial. A comorbidade de sinais e sintomas de TM, dor e distúrbios em outras partes do corpo tem atraído muita atenção. A gente percebe muito uma relação do DTM com pessoas que têm fibromialgia ou têm outras, tem outros envolvimentos, outras doenças que provocam a sensibilização do cérebro e essa relação com a disfunção da TM. A saúde geral comprometida desse sistema, que são partes importantes na complexa etiologia, fatores psicológicos, psicossociais têm recebido grande aceitação, e agora provavelmente mais ainda do que em outros momentos. As pesquisas indicam que a oclusão não desempenha um papel tão importante, e mesmo que a etiologia não seja totalmente desconhecida, a gente não sabe por que está acontecendo, mas um bom controle da maioria dos pacientes é possível ser realizado. E o clínico, e aí é uma discussão que eu tenho, vou tentar ser bem rápido, mas é uma discussão que eu tenho, porque eu recebo muita gente que chega lá e fala assim, eu fui no especialista, ele falou que eu tinha que fazer uma cirurgia o mais rápido possível, porque senão, normalmente são pessoas jovens, e o senão é tipo, porque quando tiver com... Não, a DTM no geral é benigna. Ela não vai transformar, eu não vou, ao longo do tempo, ter uma piora tão acentuada a ponto de falar assim, eu tenho que ter o mais rápido possível. Não. Então, o prognóstico, ela tem que ser destacada que ela é benigna, o prognóstico é interessante. E os métodos de tratamento são simples. Muita gente cria o problema para vender a facilidade. Né? Então, aqui alguns quadrinhos também, que já fazem parte dessa aula já faz um tempo, tem quadros aqui da professora Juliana, da professora Adriana, mas fala de ajuste oclusal, parece que não tem efeito no tratamento das disfunções temporomandibulares, e tem um trabalho que suporta aqui embaixo. Tratamento ortodôntico, né, o aparelho não causa nem previne. Aparelhos ortodônticos, ortopédicos, reabilitações protéticas e ajustes oclusais não tratam. Atividade muscular mastigatória talvez seja o principal responsável pelos contatos dentários de tensão, assim sendo um importante mecanismo de etiologia e manutenção da dor, e aí a gente vê muitas vezes essa questão do bruxismo de vigília, por exemplo. Esse é um quadro bem novo aqui do Oclupro também, que ele tira essa onda, né? Queria fazer um pedido, queria discorrer sobre a experiência e ajuste oclusal para tratamento, eu quero morrer primeiro. Não há nenhuma relação causal que associe bruxismo e oclusão. O especialista deveria focar em manobras rotineiramente mais conservadoras e evitar equilíbrio e oclusão, você fazer próteses, você desgastar dentes, você fazer tratamento cirúrgico, intervenção, reposicionamento de mandíbula, às vezes com placas protrusivas, tem que evitar isso, não é por aí. Né? E procura-se evidências que comprovem que os aparelhos para correção oclusal sejam também eficientes para dores crônicas, distúrbios do sono, distúrbios digestivos, distúrbios da coluna. Né? Esse é um outro quadro do Oclupro em que ele coloca, né, entre essa discussão sobre toxina e placa. Toxina trata? Trata. Não trata. Desculpa, não trata. Placa trata? Também não trata. Só controla os efeitos deletérios. Um é evasivo, outro não. Um não é reversível, outro sim. Então, entre toxina e placa, minha opinião ainda, a ciência é mutável, eu posso mudar de opinião, mas por enquanto não. E aqui o outro do Oclupro, né? Vamos valorizar o desencostar os dentes durante o dia e dormindo, se for necessário, o mecanismo usa uma placa oclusal, que seja. Então, essa frase é, como as casas são feitas de pedra, a ciência é feita de fatos. Uma pilha de pedras não é uma casa e nem uma coleção de fatos necessariamente é uma ciência. Eu peço desculpas por todo esse inconveniente de falta de luz. Infelizmente, tive que falar um tanto rápido. Mas a ideia é que a gente tem que estudar sempre. Eu vim de uma geração, da geração do meu pai, ela achava que a gente terminava de estudar e a gente tinha que sair para trabalhar e não precisava mais estudar. Né? E só que viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem. Esses são os livros que foram usados nessa apresentação, né? Esse azulzinho aqui foi o que eu falei para vocês do professor Reinaldo, o da ponta direita do professor Conte, que é um livro 2022-2021, então é o que há de mais moderno, né? Eu utilizei bastante, e eu acho interessante, quem tiver condições de tê-lo, eu acho muito interessante que eu faça. São os meus contatos, quem me conhece sabe que eu sou extremamente acessível, me manda que em algum momento eu vou responder. Então, tem Twitter é uma coisa que eu não vejo muito, mas Twitter, Facebook, onde quiser me contactar, eu estou totalmente à disposição. Agradeço a oportunidade, me desculpo por me alongar, por ter tido esse problema da luz, que aqui não falta luz nunca, nós estamos em Campinas, eu não estou no interior, quer dizer, Campinas é interior. O campineiro que estiver ouvindo isso vai querer me bater, mas Campinas é interior. Mas não acontece. E hoje aconteceu 2 vezes. Aconteceu na hora que a gente foi fazer um treinamento às 6 horas, se a aula estava indo, eu falei, não,
Já aconteceu uma vez em 1000, aí aconteceu exatamente no minuto anterior à aula. Foi lindo. Só para deixar tenso e tal. Ainda bem que eu não sou um cara tão nervoso. Mas eu agradeço de qualquer maneira a oportunidade, espero ter dado uma luz aí. A gente não consegue encerrar esse assunto num período tão pequeno, mas eu espero que tenha sido de bom proveito. Professor, muito obrigada. Foi uma aula maravilhosa. E nós temos algumas dúvidas. Vou ler aqui para você, tá? Beleza. Deixa eu tirar aqui a... Do Guilherme. Ele tem uma dúvida a respeito da evidência científica. Qual é a evidência do dispositivo LIVA para o bruxismo de vigília? Olha, essa pergunta acho que ele vai ter que fazer para o desenvolvedor do dispositivo, porque a gente sempre conversa que a ciência ela é ciência, contanto que a gente divulgue essa ciência e essa ciência possa ser reproduzida por outros. E no caso específico desse sistema LIVA, a gente percebe que o desenvolvedor, existe um certo cerceamento de informações, ou não sei, também não posso de maneira alguma discutir exatamente sobre isso, porque você tem que pagar o credenciamento, você tem alguns critérios lá, e eu não fiz isso. Então, evidência científica tem que perguntar para o desenvolvedor. Nesse momento eu percebo que não é um sistema que está aberto para todo mundo. Então, não posso de maneira alguma dar essa resposta. E eu sei que o Guilherme sabe para quem que ele pode perguntar. Tá bom, professor. Olha, tem outra dúvida aqui da Carol. O uso de aplicativos não pode causar uma piora nos sintomas do paciente devido à hipervigilância? É interessante essa pergunta. É interessante porque eu não acredito, tá? Mas não acreditar não é ciência, né? Esses aplicativos, o que você pode fazer é alterar os períodos de que ele vai fazer essa lembrança para você, né? Porque o que o aplicativo faz? Você vai lá, coloca um período que você quer ser lembrado, e aí você chega uma hora que já fica automático você lembrar. Então, pode ser de meia e meia, de hora em hora, de hora e meia. Então, o que eu digo para os pacientes é o seguinte: começa num período mais curto, né, tipo de meia e meia ou de hora em hora. Quando você perceber, ou se perceber que está hipervigilante, que está ficando mais nervoso porque o aplicativo vai tocar, começa a aumentar esses espaços. O BruxApp também tem que é o aplicativo, não é exatamente que eu uso, mas ele tem essa questão de ele faz as lembranças de forma meio aleatória para você não ficar esperando, né? Porque, por exemplo, meu irmão, coisa de irmão, né? Meu irmão, ele virou para mim e falou assim: cara, você me mandou usar esse aplicativo, agora eu fico nervoso porque eu fico pensando que ele vai tocar. Que talvez seja essa pergunta da Carolina. Mas eu não acredito tanto, não. Eu acho que é um bom instrumento para a gente utilizar para ser lembrado. E eu sempre falo: foi lembrado, faz um exercício de respiração, inspira 5 segundos, expira, faz algum tipo de relaxamento, não só fica prestando atenção. Né? A gente sabe que existe hipervigilância, mas outras coisas também causam essa hipervigilância. Mas é difícil, né? Porque hoje em dia é todo mundo tão ansioso, então eu entendo. Eu sou um cara extremamente ansioso. A partir do momento que eu estou parado, eu já percebi, dando entrevista tal, que eu estou naquele rol daquelas pessoas que o meu bruxismo de vigília, não me causa nenhum tipo de problema. Só que tem pessoas que têm esse tipo de problema. Então, aqui em casa, por exemplo, minha esposa toda hora tá... Só que ela tem dores, e aí o santo de casa não faz milagre. Então, a ansiedade é o mal da pandemia, então, né? Existe até, às vezes, questão de exaustão pandêmica, outras doenças psicológicas que foram, não sou psicólogo, mas que foram nascendo ou se agravando, não tem a menor dúvida. Eu vi aqui que o Guilherme falou que eu não tive bons resultados com a toxina. E aí ele fala do bruxismo, é um cuidado muscular que leva a um apertamento rangeiro, a toxina induz uma paralisia flácida. O que eu coloquei na aula, que talvez você tenha percebido, é que o lance é o seguinte: você usou a toxina, número 1, ela não é seletiva. Ela vai atuar tanto no seu rangimento quanto na vontade daquele momento que você quer comer a sua picanha. E vai te atrapalhar. Ela não dura tanto tempo.
ela não tem esse índice todo de sucesso. Pode ser que as novas toxinas ou nasça alguma toxina que mude isso. Eu falei, a ciência é uma coisa mutável. Como tratamento adjuvante, ele falou, eu não uso. E não senti nenhuma necessidade de usar. E o que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa fala assim, jogue fora a sua placa, vamos fazer o uso do Botox. Está errado. Porque você não vai diminuir episódios. Nós temos 4 músculos que fazem os dentes tocarem. Masseter, temporal, pterygoideu medial e pterygoideu lateral. Você só acessa masseter e temporal. E o pterygoideu medial? Vai evitar que eu tenha bruxismo? Vai evitar que eu tenha DTM? Não. Então, eu não concordo com essa colocação de usar de adjuvante. Eu concordo em utilizar em pacientes específicos. Eu já mandei paciente com mal de Alzheimer, que não tinha jeito, ela precisava, porque ela ficava se mordendo, quebrando tudo que tinha na boca, você dava uma placa, ela jogava no lixo. São pacientes não normoreativos. Para normos-reativos, eu não vejo por que usar. Entendi, professor. Um comentário parabenizando pela palestra. É interessante. Essa é outra pergunta muito interessante. Às vezes é engraçado a gente estar dando palestra e a gente fala que a pergunta é interessante, fica parecendo que a gente está querendo só puxar o saco. Mas não, é uma pergunta interessante, porque, na realidade, um dos fatores que a gente faz com que a gente fala para o paciente para ele não ficar usando placa o dia inteiro, independente de ser rígida ou não rígida, é que há uma tendência da gente, sim, procurar, quando a gente tem algum tipo de aparato na boca, a gente procurar morder esse aparato ou fazer alguma coisa em relação a isso. Então, isso, inclusive, é uma discussão. Alguns estudos estão saindo em relação, por exemplo, a realinhadores. Num primeiro momento, os alinhadores, né, que são o Invisalign, o não ganho dinheiro nenhum, Crystal Aligner, sei lá, de que talvez eles possam não causar o aparecimento de bruxismo, mas eles podem intensificar, o paciente ficar ali tocando. Então, assim, é interessante essa pergunta. Resposta perfeita, assim, falar assim, não vai acontecer, não dá para a gente colocar. Para o bruxismo do sono, é interessante você utilizar, porque você já faria esse apertamento, e você vai, no que diz respeito ao seu distúrbio do sono, naquele onde você poderia ter um desgaste de dente, uma quebra, ou mesmo acordar de manhã meio mal, ele vai te ajudar. Durante o momento acordado, eu não preconizo de maneira alguma o uso de qualquer tipo de placa. Ok, professor. Outra dúvida da Virgínia. Há pessoas que usam placa interoclusal para bruxismo de vigília, indicada pelo dentista não especialista. Quais males que pode causar? Você vê que é engraçado, né? Que nem eu falei. Vou falar de disfunção temporomandibular, mas a ideia, a coisa sempre volta para o bruxismo, né? O que a gente sabe? Bom, nós como dentistas, e dentista, não estou falando dentista de dor orofacial, nós estamos como dentista, a gente sabe que o nosso dente, ele está dentro do alvéolo, com os ligamentos periodontais, então ele não é um parafuso que você colocou no seu implante, que você colocou numa parede que ele fica lá fixo, ele precisa de uma certa movimentação, ele precisa da propriocepção, ele precisa de uma série de coisas. É a mesma coisa da gente colocar que você vai ficar usando de agora em diante um gesso para prevenir ou para algum problema no seu joelho. Você vai causar problemas, você vai ter problemas de ligamentos, você vai ter problemas de posicionamento, muitas vezes, de dentes. Então, placas, independente de serem moles ou não, utilizadas durante o período inteiro, eu sou completamente contra, e a ciência, no geral, é completamente contra. Existem profissionais que mandam, existem até alguns que, entre aspas, se intitulam especialistas que mandam, às vezes fazem umas placas gigantes, a pessoa tem carrinho, eu acho isso um absurdo. Temos mais alguma pergunta para ser projetada? Eu agradeço, Sandra Mara, obrigado. Opa, aí agora é para encher minha bola, né? Eu agradeço. Então, a palestra foi corrida por 2 motivos. Número 1, porque eu falo rápido. Número 2, porque eu falo muito. E número 3, porque a CPFL resolveu me deixar a coisa meio complicada aqui. Eu que agradeço a professora Juliana Sturginski, que é uma das minhas mentoras, ela sabe disso, e ela colocou que gostou da palestra. Bom, vou ouvir isso de quem a gente admira tanto. Com certeza.
Opa, colega Roberto também, obrigado. De verdade, foi uma aula maravilhosa, uma honra para todo mundo aqui assistir uma aula sua. O prazer e a honra são meus, como eu já falei, e muito, muito feliz pela presença, pela existência da Liga de vocês, por vocês terem uma pessoa tão interessante, tão interessada como o professor Fábio Robles, para ser, vamos dizer assim, o mentor de vocês, e acho que é a partir daí mesmo que a gente vai melhorar, como diz a professora Adriana Lira, que vai chegar, é um trabalho de formiguinha, a gente vê muita besteira, muita gente se enfiando no meio da especialidade, querendo os milagres, ou vender os milagres, né? E não é por aí. Então, eu acho que tem que começar por onde vocês estão começando mesmo, dentro da graduação, e essa coisa tem que disseminar, para ninguém mais falar as besteiras que eu saí falando quando eu saí da faculdade. Muito obrigada, professor, por todo o tempo disponibilizado, pelo carinho com a gente, por toda a atenção. E até uma próxima, né? Se tivermos oportunidade. Eu estou totalmente à disposição e reforçando, quem quiser usar qualquer forma de contato comigo, com aquelas que eu coloquei, ou quiser entrar depois no meu Instagram também, é o ATM Dr. Sérgio Moura Guimarães. Bom, daí talvez fique visível aí para vocês. Eu estou totalmente à disposição e no momento que eu puder responder, eu vou fazer e faço sempre mesmo. Tá certo. Obrigada, professor. Uma boa noite, tá? Valeu, obrigado. Obrigado a você.